Agora eu passo a palavra para o colega, deixa eu voltar aqui para achar, para o professor, doutor Lucas Jorge de Freitas, né? Ele é graduado em História e Filosofia pela USP, ele é mestre e doutor em História Social pela USP, né? Pela Universidade de São Paulo. Ele tem a comunicação como título A Construção do Ethos Pelagiano, né? Está próximo um pouco dessa última fala minha. A construção do ethos pelagiano no Contra Segundo Juliano, né? Na obra Contra Juliano, né? Então, com a palavra, o doutor Lucas de Freitas. Com você. Olá a todos, primeiramente boa noite e agradeço aqui a oportunidade de falar com todos vocês aqui, alguns rostos que eu não via já fazia muito tempo aqui, é um prazer revê-los todos novamente. Né? Como o colega falou, essa é a comunicação de hoje, eu vou me concentrar mais na questão do ethos retórico pelagiano, mas essa daí é uma parte, na realidade, do meu doutorado. Meu doutorado eu estava falando sobre a construção do ethos cristão nas polêmicas religiosas de Santo Agostinho, e dentro dessas polêmicas religiosas, o meu interesse, o meu foco era compreender como Agostinho montava da retórica essa imagem, esse ethos retórico do que era o donatismo no mestrado, mais do que é o cristão. Qual que é a ideia, qual que o Agostinho está montando do que é o cristianismo e do que quer ser cristão para o Agostinho naquele momento, né? Então, o mestrado, o meu foco foi o donatismo, eu tratei dos 20 primeiros anos da disputa com os donatistas, a disputa vai de 390 até 430. Desses 40 anos de disputas, você tem dois momentos bem claros, que é o momento no qual Agostinho tenta convencer os donatistas pela razão, a partir de argumentos, e nos últimos 20 anos ele vai largar a mão e vai ali dizer que os donatistas devem ser convertidos a partir da força, ou seja, o que for, porque eles são fanáticos religiosos que não têm conversa com os caras. Mas essa lenta transição que ocorre entre uma conversão pela razão e uma conversão pela força, que é demonstrada nesses 40 anos de escritos, elas acabaram fazendo surgir várias ideias, várias questões, e a partir do término do mestrado, então, no doutorado, eu me propus a fazer um estudo comparativo entre o ethos retórico que estava sendo colocado ali pelo donatismo, o ethos retórico que ele constrói para outras polêmicas religiosas, e eu selecionei especificamente duas polêmicas religiosas ali, que foi o arianismo e o pelagianismo. A hipótese era, ou o Agostinho tem um ethos retórico, tem uma ideia do que é o cristão, que é pré-existente, possivelmente com a influência da mãe dele e de Ambrósio, que são as duas maiores influências dele, ou o Agostinho constrói a imagem dele, constrói o que é ser cristão a partir das polêmicas religiosas, a partir desse confronto com as outras vertentes religiosas que nós temos nesse momento. A partir dessas duas hipóteses, então, eu passei a explorar a documentação existente. O pelagianismo em si, ele é uma vertente religiosa que vai ser bastante diferente para o momento ao qual ele está e para o contexto no qual ele está. Para aqueles que conhecem o cristianismo primitivo, vocês vão ali saber que o cristianismo, ele tem um primeiro momento no qual ele vai ali tentar definir o que é ser cristão, principalmente definir qual é a figura de Cristo, o que seria Jesus Cristo. O cristianismo é a imitação de Cristo, então ser cristão é imitar a Cristo, e eles então têm uma necessidade, nos primeiros séculos cristãos, de tentar definir o que é ser cristão. Os 4 primeiros concílios ecumênicos vão tratar justamente dessa questão cristológica, vão tratar justamente dessa questão da definição da figura de Cristo. Vai se definir a Trindade como um todo, mas Cristo vai ser o foco do debate nesses primeiros 4 concílios ecumênicos. O pelagianismo, ele não está tratando da questão do que é Cristo, do que é a cristologia. Ele está tratando de uma questão ética e moral. Então, ele está tratando de uma questão prática. O que é o cristão no dia a dia? Qual deve ser a conduta do cristão no seu dia a dia? O que é ser cristão no seu dia a dia? Então, nós saímos no primeiro momento do cristianismo no qual a imitação de Cristo dá-se principalmente na morte, no martírio, e vai agora para um momento no qual a imitação de Cristo se dá na vida, se dá no dia, no cotidiano de cada pessoa. Agora, o pelagianismo, pelos escritos que são colocados para ele é, de um lado, uma reação aos escritos maniqueus,
e a crítica que é feita ao maniqueísmo, e, de outro lado, é uma reação ao Edito de Tessalônica, que vai tornar a religião cristã como a principal e a oficial do Império Romano. Então, você vai ter um grande fluxo de cristãos recém-convertidos ao cristianismo, e a partir desse grande fluxo nós vamos ter práticas dentro da igreja que não estão de acordo com essa igreja primitiva, essa igreja pura que é colocada nos primeiros momentos. Então você vai ter uma série de vertentes cristãs que vai ter uma reação a esse grande fluxo de pessoas entrando, dizendo que essas pessoas não seriam verdadeiramente cristãos ou não estariam se portando verdadeiramente como cristãos. O Pelágio, ele em si, ele compreende que o pecado, ele é uma escolha. Então, pecar ou não pecar seria uma escolha individual da pessoa. Ele em si compreende que o ser humano, ele é algo positivo, o ser humano em si, ele tem a capacidade de se aperfeiçoar, mas o debate em torno do pelagianismo, ele está mais na questão do Gênesis, no qual nós temos aquela passagem que diz que o ser humano, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Se o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, o que seria este ser humano? Aí nós temos um conflito entre duas partes, entre duas vertentes de análise desta passagem e da passagem do Gênesis, que vai definir o que é o ser humano para o cristianismo posterior. Nós temos, de um lado, os autores de tendência platônica e neoplatônica, e, de outro lado, nós vamos ter os autores de tendência aristotélica ou neo-aristotélica. Para quem não sabe, o platonismo e o neoplatonismo, eles compreendem que a alma humana, ela contém toda a verdade, ela contém todo o saber dentro dela, então todas as coisas que nós sabemos, todas as coisas que nós compreendemos e todas as verdades do mundo já nascem dentro de nós, já nascem conosco. Enquanto que o neo-aristotelismo e o aristotelismo compreendem que a alma é uma folha em branco. Em si, esse debate aqui vai colocar uma contraposição entre Agostinho, que vai ter tendências neoplatônicas, principalmente no início dos seus escritos, e vai colocar uma contraposição com Juliano, que vai ter tendências neo-aristotélicas. Então, o debate aqui é se a alma humana é preenchida desde a sua criação, então essa alma humana, ela transfere esse conhecimento, ela transfere também, junto com esse conhecimento e as suas características, ela vai transferir o pecado original. Então, o ser humano nasce já com o pecado original. Enquanto que os neoplatônicos, os neo-aristotélicos, desculpa, eles vão compreender que a alma é uma folha em branco. Se a alma é uma folha em branco, então, essa alma, ela não detém nenhuma informação, ela não detém nenhuma característica, então, o pecado original não é transmitido para os descendentes. Então, do ponto de vista platônico, nós, como descendentes de Adão e Eva, nós temos o pecado original. Do ponto de vista aristotélico, nós temos a alma é uma folha em branco, e a partir do momento que a alma é folha em branco, nossa descendência não tem o pecado original. Mas, de toda forma, as duas vertentes, elas vão colocar que o ser humano tem o desejo de se aperfeiçoar. E o ser humano tem, naturalmente, o desejo de se aproximar de Deus, de se aproximar da verdade, de se aproximar da perfeição que é Deus. A partir disso, o que nós temos aqui é um debate sobre se as obras terrenas, elas têm um impacto ou não nessa aproximação da alma, aproximação do ser humano de Deus. Então, as obras terrenas, aquilo que nós fazemos aqui na Terra, elas têm alguma relação com a salvação ou não? Para o Agostinho, isso no início dos tratados dele, no início da vida acadêmica, no início da vida de produção dele, ele vai colocar um peso bastante grande dentro dos escritos dele, dizendo que sim, aquilo que nós fazemos na Terra tem sim um impacto na salvação. Enquanto que no final da vida dele, principalmente com os debates dos pelagianos, ele vai tirar a importância dos feitos na terra, ele vai tirar a importância dos feitos terrenos e vai ressaltar a graça, vai ressaltar a vontade de Deus na salvação da alma ou não. Pelágio vai compreender que as obras terrenas, elas são o caminho para a salvação. E a partir do momento que elas são o caminho para a salvação, o ser humano teria a capacidade de se salvar. Essa capacidade de se salvar não fica claro pelos escritos que são colocados pelos opositores dos pelagianos, se
ele está colocando ali o papel divino ou não, se Deus tem que participar dessa salvação ou não. E é esse justamente o questionamento que Agostinho vai colocar. Agostinho vai ressaltar em toda a polêmica com os pelagianos, ele vai ressaltar, então, a importância da graça para a salvação. E essa vai ser a questão central de todo o debate. Existem outras questões periféricas, como o colega falou antes ali, no qual ele vai tratar da questão do casamento, da questão da virgindade, ele vai tratar o casamento como um mal menor, mas todas essas questões vão estar relacionadas ao debate do que é o ser humano e de qual é o caminho do ser humano para a salvação. É necessário a graça para a salvação ou não? Dentro desse debate, nós temos aqui um último livro que é produzido pelo Agostinho, que é justamente o Contra Segundo Juliani Responde Opus Imperfectum, que é de 428. Esse livro, que é um catatauzinho bem grande, nós temos ali a tradução dele, bilíngue, de latim e espanhol, ela tem ali essa coisa de umas 2.000 e lá vai fumaça de páginas, e é considerado um livro, então, que ele está inacabado, uma obra inacabada. Como vocês devem ter percebido, é Contra Segundo, então é o segundo livro que ele escreve contra o Juliano. O Juliano, ele escreveu um primeiro livro contra os escritos do Juliano, um dos seguidores do Pelágio, e o Juliano escreveu ali 7 livros para contradizer o Agostinho, e agora o Agostinho está escrevendo ali uma resposta à resposta do Juliano a ele. Então, nós temos ali um livro no qual Agostinho literalmente deu um Ctrl+C, Ctrl+V e colocou lá, Juliano disse, eu penso dessa maneira. Então, Juliano disse, eu penso dessa maneira, Juliano disse, eu penso dessa maneira. Nós não sabemos se ele copiou o livro na íntegra, mas, ao que tudo indica, ele foi parágrafo a parágrafo dentro da análise que ele estava fazendo. Então, o ponto central de toda a argumentação do Agostinho é justamente reafirmar esse pecado original. Essa reafirmação do pecado original e deter o pecado original para a pessoa é extremamente importante para esse momento e contexto. Justamente porque ter o pecado original significa que você está justificando o sacramento do batismo. Se o ser humano não tem o pecado original, o sacramento do batismo fica sem a função dele nesse momento. O batismo, ele era, nesse momento, um rito de iniciação, uma declaração de que a pessoa estava entrando dentro da comunidade cristã. A maior parte do batismo acontecia em adultos, nesse momento. Então, nós temos esse momento de transição, esse momento de passagem, no qual a pessoa entra para o cristianismo, e a partir do momento que ela entra para o cristianismo, ela recebe esse selo na alma que vai deixar a alma da pessoa sem nenhum pecado, para que a partir daquele momento o cristão conseguir construir o seu caminho e, a partir da sua vontade, se aproximar de Deus ou não. Então, o batismo aqui está em jogo, o rito do batismo está em jogo, e essa capacidade do batismo de retirar o pecado original ou não. A função do batismo qual seria? A partir disso, nós temos aqui a questão da graça. A graça é necessária? Para Agostinho, o argumento central dele é que nada na Terra acontece sem a vontade de Deus. Então, você dizer que, pela vontade humana, pura e simplesmente, uma pessoa conseguiria se salvar, seria para ele um absurdo. O Agostinho, então, ele parte de uma visão mais pessimista do que é o ser humano, nesses escritos contra os pelagianos, enquanto que Pelágio e os seus seguidores partem de uma visão otimista. Agostinho não considera, portanto, que o ser humano consegue ser salvo sem a intervenção divina, sem a vontade de Deus e a partir da graça divina, enquanto que Pelágio e os seus seguidores vão considerar que o ser humano tem a capacidade de se salvar, tem a capacidade de ir em direção a Deus por si próprio. Agostinho, então, vai colocar essa vontade do ser humano, na realidade, é uma pré-condição do pecado. O ser humano, pela sua vontade, ele está ali inclinado ao pecado. E esse pecado, essa inclinação para o pecado, ela estaria relacionada justamente a essa herança do pecado original. O ser humano nasce corrompido e ele naturalmente vai em direção à corrupção, ele naturalmente vai em direção a se afastar de Deus dentro dos escritos finais do Pelagiano. É claro que nós podemos considerar no contexto de que o Agostinho está montando toda uma construção retórica para justificar a necessidade da graça.
não só ele está justificando a necessidade da graça, como ele está colocando aqui, ele está radicalizando em alguns momentos, dizendo a necessidade da intervenção divina nesse momento. Então, ressaltar a herança do pecado original, ressaltar que nós temos essa pré-condição, ou essa predisposição para o pecado, ele é também um recurso argumentativo, é também um recurso retórico nesse momento. Não é exato, não é para dizer, por exemplo, como alguns autores, ou algumas análises do Agostinho, dizendo que ele mudou de ideia completamente no final da vida dele e as obras terrenas não têm peso nenhum naquilo que ele está fazendo e somente a graça salva. Essa análise, por exemplo, foi muito colocada por autores que têm tendências luteranas ou tendências calvinistas, já que tanto Lutero como Calvino, a partir da leitura dos textos polêmicos que nós temos aqui na polêmica dos pelagianos, eles vão considerar que Agostinho, então, vai ressaltar somente a graça e vai descer das capacidades, da vontade humana e das obras terrenas. Não é o caso. O que acontece é que, para conseguir a sua argumentação ficar clara, Agostinho vai radicalizando o argumento, e se você ler somente uns trechos e não o debate como um todo, você sim vai ficar com a impressão de que Agostinho descartou completamente a questão das obras terrenas. O que nós fazemos na Terra não tem validade nenhuma para você ser salvo. O que nós temos, então, dentro desse debate com os pelagianos, mas principalmente dentro aqui do contra segundo Giuliani, nós temos aqui um conflito bastante existente no início do cristianismo, que é um conflito entre a tradição cristã e a tradição greco-romana. O autor cristão, ele deve ler e ele deve citar somente a tradição cristã, ou ele pode ler e citar a tradição greco-romana também. Aí tem uma questão que está envolvendo ali, uma tradição paulina, de dizer que todas as coisas existentes no mundo têm uma verdade, têm uma parcela de Deus, todas as coisas foram criadas por Deus, então, portanto, elas têm uma parcela de Deus em si, e o cristão deveria trazer essa parcela de verdade, essa parcela de Deus que existe em todas as coisas, para essa verdade maior, que é o cristianismo. Isso faz parte da tradição cristã desse momento. Porém, Agostinho em si, principalmente depois da primeira década de produção dele, ele evita citar os autores greco-romanos, citar a cultura greco-romana. Ele parte para a citação da tradição, porque ele considera que o cristão não necessita passar por esses autores, ele não necessita citar esses autores para ser um bom cristão, para entender o cristianismo. Ele deve estudar a Bíblia e deve estudar a tradição cristã. Então, de um lado, Agostinho está defendendo a tradição cristã, enquanto que, de outro lado, ele argumenta que o Juliano, na realidade, está defendendo a cultura greco-romana. E aí que a coisa começa a ficar um tanto interessante, porque o Agostinho, ele vai ali, em diversos momentos, ele vai citar a falta de erudição dele, a falta de conhecimento dele, dizendo que ele não conhece os autores neoplatônicos, ele não conhece os autores neoaristotélicos, quando nós sabemos que, em alguns casos, ele conhecia, e ele vai citar e ele vai destacar efusivamente, vai elogiar e vai elogiar novamente a questão da erudição do Juliano, ressaltando esse conhecimento do Juliano, ressaltando todo esse lado que o Juliano tem de ser erudito e conseguir citar os autores clássicos que Agostinho, em alguns casos, nem leu. Então, nós temos aqui, de um lado, Agostinho construindo para si um ethos retórico cristão, colocando que ele tem características de fala simples, que ele tem uma fala direta e que ele tem uma fala que é verdadeira, que pode não ser bonita, pode não ter uma forma, uma beleza na forma, mas é verdadeira, de conteúdo. Enquanto que ele vai colocar para que Juliano tem uma fala complexa, tem uma fala complicada, tem ali uma grande preocupação com a forma, com a beleza em tudo aquilo que ele faz, mas que essa preocupação com a forma vai tornar a fala dele falsa, vai tornar o conteúdo dele falso também, vai corromper essa verdade que ele está tentando transmitir. Esse é o debate
entre a cultura clássica e a cultura cristã, que está sendo colocada nesse momento e que Agostinho está revivendo nesse final de vida dele e com o Contra segundo Giuliani. Ele está colocando, então, na realidade, que ele é cristão, e está argumentando e está falando do ponto de vista cristão, enquanto que o Juliano, na realidade, não é um cristão verdadeiro e está argumentando e está falando do ponto de vista de um filósofo. Lucas, 5 minutos, só para lembrar, tá? Tá bom, obrigado. Já estou chegando nos finalmente, calma aí. Então, o que nós temos aqui é todo um debate dentro de uma obra que é inacabada, com suas 2.000 páginas, mas inacabada, enquanto que ele montando, então, um ethos retórico para os pelagianos, de que a vertente pelagiana, apesar de ter surgido a partir das críticas dos maniqueus, a partir da crítica do maniqueísmo, eles próprios são maniqueus. Então, ele vai argumentar, na realidade, de que eles podem criticar uma vertente cristã que foi condenada em concílios, em diversos concílios, mas eles próprios seguem mais os dizeres dos maniqueus do que apoiam outras pessoas. Ele vai colocar, então, de que essa vertente, ao seguir os maniqueus, eles fazem a negação do pecado original. Ao seguir os maniqueus também, que eles fazem a negação do papel da graça. E ao negar o papel da graça e negar o pecado original, eles estão negando o próprio ser cristão que Agostinho está tentando construir ali. E nessa negação, nessa tentativa de contra-argumentar com os pelagianos, que Agostinho vai, ao longo desse debate, vai radicalizar a sua posição e vai colocar e vai ressaltar a graça acima de todas as coisas e vai colocar que a graça não somente é necessário, mas ela é uma pré-condição para a salvação. Nada acontece, inclusive a salvação da alma humana, sem a vontade divina. Esse debate ele vai ser colocado dentro das outras polêmicas religiosas do Agostinho, mas é essa visão que os pelagianos vão ter que vai ficar para a prosperidade. Uma visão de pessoas que, apesar de pregarem a ética e a moral, na realidade eles estão pregando a ética e a moral, mas eles estão pregando sobre uma ótica que é maniqueia, uma ótica que vai negar o pecado original e vai negar o papel da graça. Então, como você pode ser cristão se você está negando a própria função, o próprio papel de Deus? Você acredita em Deus, mas você nega a função de Deus na sua salvação. Desse debate, então, vai ser essa argumentação que vai ser utilizada posteriormente para condenar os escritos pelagianos, e vai ser esse debate, por exemplo, que vai ser revivido posteriormente com a leitura de Lutero e a leitura de Calvino. Meu muito obrigado a todos vocês, e uma boa noite também para todos vocês que ficaram até aqui me acompanhando com a paciência.